Bom poder estar na casa de Deus para adorar, engrandecer o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu então um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, ele disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho então disse: Pai, pequei contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, e colocam-lhe um anel no dedo e sandálias nos seus pés. 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Glória a Deus. Meu Deus e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor, por tudo que já aconteceu nesta manhã. Somos gratos, Senhor, pelo levantar desta manhã. E o Senhor, Deus, já preparar para nós a nossa porção diária. Louvado seja Deus pela saúde. Louvado seja Deus pela família. Louvado seja Deus pela tua casa, casa de oração, onde nós podemos estar orando, adorando, dizimando e ofertando, e ouvindo cada vez mais aquilo que o teu Espírito Santo tem a dizer para nós. Continua, Senhor, ministrando ao nosso coração, que seja feito sempre a sua vontade e o seu querer, meu Pai. Fala conosco, Senhor. Eu digo, fala conosco. Amém. Glória a Deus. Eu confesso que eu não nasci em berço evangélico, mas dos 7 aos 14 anos, a minha avó me levava a uma igreja, onde essa igreja ela tinha um fundamento muito grande na questão do ensinamento bíblico. E muitas vezes eu ouvi falar sobre o filho pródigo. Eu tenho certeza que a maioria já ouviu pelo menos uma pregação do filho pródigo. Nos últimos 2 anos, foram ministrar 3 vezes aqui na igreja. Olha, 3 vezes. E é uma mensagem que tem... É uma mensagem que tem uma direção maravilhosa, porque nos dá um direcionamento muito grande de ensinamento daquilo que o Senhor tem para nossas vidas.
Quando nós pegamos aqui os ensinamentos de Jesus Cristo, ele começa falando sobre a ovelha perdida, depois sobre a dracma perdida ou a moeda perdida, e depois ele vem falando sobre o filho pródigo. Mas tudo isso com o princípio de ensinamentos do reino de Deus. E é lindo, porque essa mensagem, para quem não ouviu ainda, eu vou fazer um pequeno pano de fundo, fala sobre uma família. Que Jesus, ele frisa de uma forma que é nítido poder entender que essa família, ela possuía bens. Mas o seu filho, o mais jovem, decide então pedir a seu pai a sua parte da herança, para poder viver da forma que ele gostaria. O seu pai, a Bíblia não diz o seu pai questionou, ele simplesmente separou a sua parte e a entregou ao seu filho. E diz a palavra que dias depois ele foi para uma terra distante. Olha o seu irmão do lado e diga assim: uma terra distante. Olha, confesso que essa palavra eu já ouvi diversas vezes. E esses dias eu estava ouvindo o pastor João ministrando, pastora Selma, pastor Gustavo. E foram ministrações totalmente diferentes, contextos diferentes, visões diferentes e direções diferentes pelo Espírito Santo. E eu estava meditando nessa palavra e tentando compreender o porquê desse jovem querer sair debaixo da proteção dos seus pais, sendo que ele nasceu em um berço com situações favoráveis a ele, mas ele então decide pedir os seus bens e vou viver a vida. E a primeira coisa que eu aprendo, e eu aprendi na aula de patrística, quando eu fiz teologia, sobre a questão de livre-arbítrio. Para quem não quer ler um bom livro, mas é bem complexo, existe um livro que foi escrito por Santo Agostinho que se chama Livre-Arbítrio. São três livros muito complexos, mas que vai te trazer um entendimento muito bom sobre livre-arbítrio. E aí quando você procura sobre o livre-arbítrio, até de uma forma bem simples no dicionário, o livre-arbítrio nada mais é do que o poder que um indivíduo ou uma pessoa tem de poder fazer as suas escolhas. Aquele menino então, ele decide fazer as suas escolhas. E hoje eu quero falar sobre escolhas, decisões e atitudes. E a primeira escolha que ele faz é decidir ficar distante do pai. Às vezes você fica olhando, porque nós temos duas, e eu nem li esse versículo, nós temos duas situações. O filho mais jovem que fica distante do pai, e o filho mais novo que estava perto do pai, mas mesmo perto do pai, estava distante do pai. Existem pessoas que ficam longe da igreja, e existem pessoas que estão dentro da igreja, mas estão distante de Deus. E é uma situação que muitas vezes nos leva a refletir, porque o livre-arbítrio é algo que é dado a todo ser humano, a partir do momento que ele tem um momento de razão, ele tem o livre-arbítrio de fazer o que der e quiser fazer. Mas o que eu preciso entender, que diante do meu livre-arbítrio, eu vou ter consequências. E esse menino então, a primeira coisa que ele faz é ficar distante do pai. Diga para o seu irmão do lado, ficar distante do pai. Nós não fomos criados para ficar distante de Deus. Nós não fomos criados para ficar distante do nosso Deus. Já lá no Éden, quando
Adão e Eva, eles então desobedeceram uma ordem direta de Deus. Eles foram tirados dos jardins e levaram para um lugar distante. Ficaram então longe da presença de Deus por causa do seu pecado, por causa das suas escolhas. Houve então uma consequência. Esse menino então, ele tem uma decisão de ficar distante de pessoas que poderiam estar lhe ajudando, de pessoas que poderiam estar lhe conduzindo. Esse é o nosso Deus, que em todo momento, eu quero dizer para você, você pode até tomar as suas decisões, mas você tem que entender que a partir do momento que você decide tirar as rédeas de Deus e viver a sua vida, você vive as suas consequências. Mas a partir do momento que você deixa que Deus ele governe a sua vida, eu tenho certeza que será um caminho de bênção e de vitória. Mas se você toma as rédeas da sua vida, as consequências você irá tomar. Eu preciso entender que vida sem Deus é uma vida sem sentido nenhuma. Porque a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, se eu não me engano, diz que toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Eu tenho que entender que tudo que é bom vem de... A única fonte que pode saciar a minha vontade, que pode saciar o nosso eu, que pode saciar a nossa carne, que pode saciar a nossa família, que pode saciar a nossa vida por completo, se chama bens materiais. É bom, só que a partir do momento que nós tomamos decisões que nos afastam de Deus, você precisa prestar atenção em algumas coisas que podem acontecer, não só na sua vida, mas virar reflexo nas pessoas que estão ao seu redor. Ele então toma o livre-arbítrio, sai da presença de Deus, do Pai, e então ele passa a viver as suas consequências. Diz a palavra de Deus que ele começa a perder todas as suas coisas de forma desregrada. João 10:10 diz que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Só que ele começa de uma forma bem sucinta, roubando bem devagarinho. Depois ele vem e destrói. E para finalizar ele mata. E as pessoas, quando tomam atitudes e decisões, elas não conseguem enxergar. Porque ele não vem de uma forma tão rápida. Ele vai tirando. Ele vai minando. Já viu a água quando ela começa minando? Ela vai minando bem devagarzinho. De repente ela vai destruindo, vai abrindo. Daqui a pouco ela destrói de vez. E então diz a palavra de Deus que depois de ele perder tudo, começam a vir então as necessidades. É uma palavra, e quando você lê, são coisas tão evidentes e claras, porque se você se colocar diante desta palavra, e eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, todas a palavra de Deus, você precisa aprender a se colocar dentro dela, porque a palavra de Deus, ela foi escrita há milhares de anos atrás, mas ela é atual, dia de hoje. Quando você começa a ler, aí você vê ali, Davi, quando você lê um contexto, tenta se colocar no lugar de Davi. Quando você fala ali, Daniel, tenta se colocar no lugar de Daniel, para se ver se você está fazendo igual a ele, ou se você está fazendo diferente. A palavra de Deus diz que ele então começa a passar necessidades. E aí quando você lê sobre a questão de necessidades, você tem que entender que muitas vezes não são só necessidades materiais, são necessidades fisiológicas, são necessidades sociais. E quantas pessoas nos dias de hoje, devido às suas escolhas, às suas decisões, às suas atitudes, estão passando por isso?
Eu não digo só pessoas, eu digo casais também. É muito difícil, meus irmãos, quando nós tomamos uma decisão e essa decisão nos afasta da presença de Deus. É muito difícil quando nós tomamos uma decisão e muitas vezes essa decisão nos faz viver situações que nós não queremos viver. É muito difícil quando nós enfrentamos e tomamos decisões e essas decisões nos fazem passar por situações difíceis que nós não queremos passar. Mas você tem que entender que o livre-arbítrio foi seu, a escolha foi sua, a decisão foi sua. Eu gosto muito porque Salomão ele descreve, coloca os seus planos nas mãos do Senhor e eles serão bem estabelecidos. Salomão, com toda a sabedoria pedida por Deus, ele disse, coloca os seus planos nas mãos do Senhor para que tudo seja bem estabelecido. Mas se você não decidir colocar nas mãos do Senhor, meu irmão, é livre escolha. É você nas suas rédeas. Ou você decide, é você e Deus. Só que quando Deus está no controle, tudo é perfeito. Mas esse homem, ele estava insatisfeito. Ele tinha tudo e estava insatisfeito. Quantas pessoas estão insatisfeitas? Insatisfeitas no trabalho, insatisfeitas no casamento, insatisfeitas na família, insatisfeitas em tudo, nada satisfaz. É por isso que eu gosto. Quando Jesus diz, eu dou a paz. Sabe por que eu dou a paz, meus irmãos? Porque a insatisfação, ela sempre virá. Mas quando você está alinhado com Deus, mesmo que você, em alguns momentos, não se sinta satisfeito, Deus, através do mover do Espírito Santo, Ele te traz paz e mostra que é Ele que pode acalmar o seu espírito e mostrar para você que tem um caminho de paz. E então você pode deitar, dormir e descansar. Mas as coisas se tornam tão evidentes na vida desse jovem, que ele passa então a enfrentar necessidades. Necessidades dele, principalmente financeira. Acabou o dinheiro. Acabou o que ele queria viver. Mas quantos casamentos acabou a alegria? De viver entre duas pessoas. Quantas pessoas decidiram, como esse jovens decidiram sair da casa do pai para viver uma vida desregrada? Ou quantas pessoas tomaram decisões conforme o filho pródigo e estão distantes do pai? E quando eu disse distante, igreja, existem pessoas que simplesmente saem da igreja e querem viver a vida, mas existem pessoas que estão dentro da igreja e não existe um relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser diário. E quando nós falamos em relacionamento diário, Deus, ele fica ali esperando te encontrar. Quando você levanta de manhã, Deus, ele fica esperando ouvir a sua voz. Quando você está ali almoçando, Deus, ele fica esperando ouvir um agradecimento seu. Quando você vai se deitar numa cama quentinha, aonde aí fora tem muita gente que não tem onde dormir, Deus está esperando dizer, obrigado, Deus. Mas do seu alto trono, ele está olhando, ele está te olhando. Só que as suas decisões fazem com que ele deixe você caminhar. E eu aprendo algo tão lindo com esse jovem, porque a palavra de Deus diz que ele passa então a perceber algumas coisas. A primeira dele que, distante de Deus, eu passo e enfrento necessidades. A segunda coisa é que, distante de Deus, no momento das minhas dificuldades, eu fico frágil. Quantas pessoas que quando estão distante de Deus, se sentem tão fracas,
E se já vinha na igreja, às vezes não quer mais vir para a igreja. E outras que estão longe da igreja, já não querem nem saber da igreja. Existem coisas que definem o nosso futuro. É algo que eu aprendi muito tempo atrás. Quanto mais você aumenta o seu relacionamento com Deus, mais forte você se torna. Quanto menos você tem um relacionamento com Deus, mais fraco você se torna. E ele continua ainda. Diante das dificuldades, das necessidades que esse homem enfrenta, ele então passa a recorrer a fontes erradas. Existe um pastor que eu sigo, que se chama Júlio César, que ele deixou uma frase: lembre-se que a expectativa no lugar errado é o que gera a sua maior decepção. A palavra de Deus diz que enfrentando necessidade, enfrentando lutas, enfrentando problemas, fraco, não tendo lugar onde morar, não tendo o que comer, ele recorre então ao homem. E esse homem o manda para limpar e cuidar de porcos. Um homem que tinha tudo, vai então recorrer a migalhas. Vai então recorrer a qualquer tipo de emprego. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você é filho escolhido de Deus. Deus, Ele não te fez por cauda, Ele te fez por cabeça, meu irmão. Deus, Ele tem coisa boa para você. Deus, Ele tem coisa boa para a sua vida. A vida com Deus é uma vida boa, perfeita e agradável. Deus, Ele tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você e para a sua família. Você não precisa ficar mendigando diante das situações que você tem enfrentado. Você precisa recorrer ao Deus Todo-Poderoso, aquele que te chama como filho, que está com braços estendidos para te abraçar e dizer: vem filho, vem que comigo você vai ter uma vida abençoada. Diz a palavra de Deus que ele chega para aquele fazendeiro, pede um emprego, ele convence aquele fazendeiro, e aquele fazendeiro vai lá e manda ele cuidar de porcos. Meus irmãos, para quem já viu um negócio de porco, é triste. Para quem já é os mais antigos, né? Que já viram ali o cuidado dos porcos, a lavagem. Família da minha sogra aí, até no quintal ali, aqui perto da Vilhora, às vezes cuidava de porco. O cheiro é terrível. Hoje não, hoje o pessoal come carne de porco tratamento VIP. Tratamento é VIP. O porco come ração. Antigamente não. Antigamente era lavagem. Que situação. Que situação. Às vezes, por causa das nossas situações, nós enfrentamos necessidades, lutas, ficamos frágeis. E o pior, ficamos à mercê muitas vezes de pedir ajuda de pessoas que não nos podem ajudar, lembrando que o único que pode nos ajudar em todas as coisas, a fonte é Mas a história desse homem então muda. Jesus ele conta a história de uma forma muito maravilhosa, porque a história dele muda. Só que a história dele não muda simplesmente por um estalar de dedos. Ou porque simplesmente Jesus simplesmente o quis. Lucas capítulo 15, versículo 17, por favor. Lucas capítulo 15, versículo 17 está escrito: quando finalmente caiu em...
A mudança de uma vida desregrada, de uma situação causada por decisões, atitudes e escolhas, passa a ser mudada quando de repente ele cai em si. E quando nós falamos em cair em si, existem duas frases que muitas vezes eu já repeti, que é a maior dificuldade do ser humano é reconhecer que está errado. Eu sei que muitas vezes você pode estar enfrentando alguma situação que você não gostaria. E refletir nas decisões que foram tomadas no passado, muitas vezes se fazem necessários. Esse homem então, ele cai em si, quando ele viu que ele não precisava passar por aquilo que ele estava passando. Mas ele reconhece então o seu erro. E muitas vezes reconhecer o nosso erro, às vezes, dói. Dói porque muitas vezes o ser humano não aceita que está errado. A maior dificuldade do ser humano é reconhecer que errou. Mas diz a palavra de Deus então, que começa um processo de restauração na vida do filho pródigo. Ele então disse, pensando, diga assim, pensando. Preste atenção no que eu vou falar. Vou retornar à casa do pai e dizer, pai, pequei contra você e contra o Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Pequei, Senhor, pequei contra você e contra o Senhor. Aqui existem duas situações. Primeiro, pequei contra. E depois ele pecou contra o Pai. Pedir perdão para Deus é fácil. Pedir perdão para Deus é fácil, não é, igreja? Deus está longe, mas escute, Ele está perto. Mas pedir perdão olho no olho, Jesus, é difícil, hein? É difícil ou não é? É difícil ou não é? Comece então um processo de restauração. O pecado ele precisa ser confessado. E eu gosto muito desse homem, porque esse foi cabra macho. Porque no 18 ele pensou. Quando você chega, se eu não me engano, no 21, ele vai lá e ele faz. Ele chega e fala, pai, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Se você quer que em algumas áreas da sua vida sejam restauradas, você precisa confessar o seu pecado e tratar o seu problema lá onde você criou. Com Deus é fácil, mas tratar o problema lá onde você criou é muito difícil. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Quando você trata lá o problema onde você criou, o mover no céu é tão grande. Porque uma das coisas que Satanás muitas vezes ele fica esperando e ele quer ver se realmente uma pessoa ela vai se dobrar. Davi, Salmo 51, versículo 17, ele se quebranta e lá a palavra de Deus diz que um coração quebrantado diante de Deus, ele não despreza. Davi, para reconhecer os seus erros, muitas vezes ele precisava ser quebrantado. E ele criou uma situação, quando ele deu vazão aos seus olhos,
E ali ele faz uma situação com Betseba, mata então uma vida, quebra então, destrói uma família. Ele então é alertado pelo profeta Natã e ele não reconhece, até que o profeta vai ali e fala: você errou. Ele então se prostra e diz: Senhor, eu pequei. E para consertar, ele vai e pega aquela mulher largada, porque numa situação que ele criou, ele vai e a toma como mulher. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes é necessário que você vá tratar aquilo que você fez lá no passado. E diz a palavra de Deus que ele então chega diante do seu pai e fala: Pai, pequei contra ti e contra os céus. Mas há algo que me prende muita atenção, porque ele chega e fala assim: eu estou enfrentando dificuldades. Se eu, porventura, chegar diante do meu pai e falar: Pai, eu pequei contra ti e contra os céus, me trate como um dos seus empregados. Ele colocou uma condição, que eu quero dizer para você que existem condições que não dependem de você. Ele colocou uma condição pensando: eu vou me retratar diante do meu pai pedindo para que eu seja um empregado. O que eu quero dizer para você, meu irmão, que quando você tem um coração arrependido, não são as condições que você coloca que irão manifestar a graça de Deus, mas é a graça de Deus que irá se manifestar quando você se arrepende. Ele então se arrepende, e a graça de Deus então se manifesta. Sabe por quê, meus irmãos? Que quantas pessoas estão esperando um abraço. A palavra de Deus diz que quando aquele menino estava tão longe, o pai então avista e os braços estavam abertos. A alegria de poder receber um filho de volta, a alegria de poder receber alguém que estava longe, distante, não queria os meus cuidados, não queria ouvir a minha voz, não queria ouvir a minha palavra, não queria ouvir a minha direção, não queria saber aquilo que eu estava preparando. Lembrando que a palavra de Deus diz que os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Quando nós estamos distantes, nós estamos fora dos planos do Senhor, mas quando nós estamos debaixo dos braços do Senhor, nós estamos diante dos planos do Senhor, que são de vitória. Aleluia! Glória a Deus! Ele começa então a caminhar em direção de volta para casa, e ele vê então aqueles braços abertos. Ele vê aqueles braços abertos. Eu fico imaginando como estava aquele filho, ou talvez aquele pai, a lágrima descendo de um filho, a lágrima descendo de um pai, de um reencontro, de uma decisão tomada, de algo causada, mas que houve um quebrantamento, para que Deus pudesse nos ensinar algo que, distante de Deus, nós não conseguimos enfrentar e viver as situações que a jornada de vida tem para nossas vidas. É Deus, meu irmão, é Deus que governa a sua vida, é Deus que governa a sua família, é Deus que governa a sua vida financeira, é Deus que governa a sua saúde, é Deus que governa tudo. Se você aprender a entender que você não pode ficar distante de Deus e nem ficar distante do relacionamento com Deus, meus irmãos, eu tenho certeza, você terá lutas, mas Deus estará caminhando lado a lado com você, e a sua luta, por mais que sejam difíceis, é uma certeza, terá vitória. Aleluia. Mas eu aprendo outra coisa com esse jovem, porque ele diz assim: Pai, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas a graça de Deus alcançou aquele jovem mesmo assim. Eu aprendo que quando nós erramos, não só pedir perdão pelos nossos pecados,
e tratar a ferida que nós causamos, nós precisamos entender que não somos merecedores da graça. É verdade, eu e você, nós não somos merecedores da graça, mas mesmo assim, Ele nos amou. O Pai nos ama, mesmo não sendo merecedor da graça, mesmo quando nós tomamos decisões erradas, mesmo quando nós estamos enfrentando as dificuldades das nossas escolhas, das nossas atitudes, de tudo aquilo que nós colocamos, o Pai nos ama. Olha para o seu irmão logo e diga: o Pai te ama. E o que eu fico mais maravilhado com essa palavra é que diz que Ele estava com os braços abertos. Existe um louvor que começa assim, né? Quem é esse que vem me abraçando? Aleluia. Quem é esse que vem te abraçando? Esse te abraça todos os dias, você não vê, meu irmão. Ele te abraça todos os dias, é você que não vê. E é interessante que não só confessar os seus pecados, não só tratar as suas feridas, não só reconhecer que é merecedor, Deus, Ele tão restitui tudo o que aquele jovem havia perdido. Depressa, depressa, diz a palavra de Deus. Traga a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloque um anel no dedo e sandálias nos pés. O seu valor é restituído. A sua dignidade é restituída. A sua paternidade junto com o Pai é restituída. Porque Ele é Deus e te abraçou. Diga para o seu irmão: Deus te abraçou. E te abraça todos os dias. Para finalizar, algo que eu aprendo com essa lição do filho pródigo é: tudo aquilo que ele não encontrou quando estava na casa do pai, que ele não havia encontrado fora da casa do pai, que ele não encontrou em terra distante e distante do relacionamento com o Pai, diz a palavra de Deus que ele encontrou tudo. Ele encontrou amor, ele encontrou alegria, ele encontrou o seu pai de braços abertos, ele encontrou a saciedade de suas necessidades, mas acima de tudo, ele encontrou esperança. Na casa do Pai, há esperança de que sempre teremos dias melhores. Você não entendeu, igreja? Na casa do Pai, há esperança de que sempre teremos dias melhores. No livro de 2 Reis, se eu não me engano, capítulo 20, o profeta Isaías vai de encontro ao rei e fala assim: arruma a sua casa, que dentro de alguns dias Deus irá te levar. Existem pessoas que estão enfrentando situações difíceis por causa das suas escolhas, das suas atitudes, das suas decisões, e que precisam hoje tomar uma decisão. A Bíblia diz que o rei, ele se vira para a parede, ele então se curva diante de Deus e pede: Senhor, sempre agir reto diante do Senhor. O Senhor, antes mesmo do
E o profeta sai do pátio do palácio, e o Senhor volta lá e diz para ele: por reconhecer, por causa da sua ação, por causa daquilo que você fez, e principalmente por reconhecer que você precisa de Deus, te acrescentarei mais alguns dias. E diz a palavra de Deus que o seu reinado ele foi bem sucedido. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que existem pessoas que estão enfrentando situações difíceis, mas você tem a oportunidade de ficar diante de Deus nessa manhã, reconhecer os seus pecados, as suas falhas, os seus problemas e falar: Senhor, hoje eu quero mudar a minha situação, eu quero mudar. E eu sei que é muito difícil você dar um passo de reconhecer que você precisa de mudança. Você precisa novamente reconciliar o seu relacionamento com Deus e voltar aos braços do Pai. Mas nessa manhã, Deus ele te chama para ficar diante dos braços dele. Para vocês que vieram aqui na frente, eu quero dizer que aquele filho pródigo, ele deu o passo mais importante da vida dele, porque ele não só reconhece que ele precisava de ajuda, mas que sem a presença de Deus e do Pai, da família, dos amigos, sem o amor daquele que nos ama de forma incondicionalmente, ele não conseguiria preencher o vazio do seu coração. A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se você estiver cheio de Deus, você em nome de Jesus irá falar coisas boas de Deus e viverá coisas de Deus. Se você estiver vazio de Deus, a sua vida será como um sepulcro caiado, que não tem Deus, e você irá infelizmente padecer. O que eu quero dizer para vocês, que vocês tomaram a decisão correta. E eu quero que os pastores estejam não só orando, mas também abraçando os irmãos aqui na frente. Louvado seja Deus por sua vida. Louvado seja Deus por você que está assistindo em casa. O que eu quero te dizer nessa manhã é que um relacionamento com Deus e estar na sua presença é uma certeza que teremos dias maravilhosos. 2022, ano de bênção. Meia dúzia. 2022, ano de bênção. Faltam poucos dias para acabar abril. Eu sempre gosto de falar isso. Porque se em 3 dias Ele ressuscitou, em menos de 3 dias Ele pode fazer um milagre. Na verdade, para Deus, horas, minutos são o suficiente para mudar a história de uma vida. Eu tenho certeza que diante de Deus, a sua história será uma história abençoada para a glória dEle. Sabe por que para a glória dEle? Porque a palavra de Deus diz que nós fomos criados para louvor, honra e glória do Senhor. Deus, Ele tem prazer em fazer você ser abençoado. Glória a Deus. Levante suas mãos. Meu Deus eterno Pai, louvado seja o Senhor por cada vida que aqui entrou nesta manhã, por aqueles que estiveram ouvindo, meu Pai eterno, de sua casa, seja no celular, seja na televisão, YouTube, seja pelo notebook. Deus, que o Senhor continue abençoando. Se porventura houve alguém, Deus, que assim como o filho pródigo se afastou da sua presença,
se afastou, meu Pai eterno, se distanciou do Senhor, que, meu Pai, mesmo estando na tua casa, meu Pai eterno, no seu relacionamento, meu Pai eterno, se esfriou, Senhor, que nesta manhã, Pai, assim como aquele pai estava com os braços abertos, que o Senhor não só abrace os que estão aqui, mas também aqueles que estão em casa, que eles passem, Deus, a viver um processo, Senhor, assim como o filho pródigo, um processo de cura, de renovo, de transformação e de restituição. Abençoa os seus filhos, Senhor, que eles tenham um final de abril abençoado, Deus, que o próximo mês seja melhor ainda, mas que como nós cremos, meu Pai eterno, e onde diz a tua palavra, se 2 ou mais estiverem, meu Pai eterno, concordado no céu, será concordado na terra, meu Pai eterno. Sim, meu Pai eterno, nós concordamos que 2022 será um ano abençoado. Todos concordam? Nós teremos um ano abençoado, Deus. Agora, meu Deus, leva-os, meu Pai, com quantos anjos forem necessários para os levarem com segurança às suas casas. Que o amor do nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Vocês podem dizer amém? Levante suas mãos e diga: que Deus os abençoe.